Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Estúdio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, segundo dia de atividades no evento que une comércio exterior, investimento estrangeiro e exatamente esse é o tema do nosso painel. Investimento estrangeiro, por que investir no Ceará? Nós temos mediação de Lauro Chaves, assessor econômico da FIEC, e temos como painelistas Rosiane Medeiros, secretária da Indústria da SEDET Ceará, e Márcio Luiz de Lima, subsecretário de Investimentos Estrangeiros da Camex, que fala conosco direto de Brasília. Aproveitem mais esse painel do Ceará Global 2020. Olá, bem-vindo a todos. Estamos no Ceará Global 2020 e o Ceará Global 2020 tem um painel muito especial hoje. O painel que trata dos investimentos estrangeiros e por que esses investimentos estrangeiros podem vir ao estado do Ceará. Para isso, nós estamos recebendo Rosiane Medeiros. A Rosiane é vice-presidente da FIEC, já foi presidente do SIC e é secretária executiva da Indústria da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Ceará. E o Márcio Lima, que é o subsecretário de Investimento Estrangeiro da Amex. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Debater qual o cenário para os investimentos estrangeiros e quais as atratividades e os gargalos para que esse investimento estrangeiro chegue no estado do Ceará. Inicialmente, vamos ter uma apresentação inicial de 5 a 10 minutos de cada um dos nossos debatedores e, homenageando as mulheres, eu gostaria que a Rosiane falasse inicialmente sobre o ambiente do estado do Ceará para receber os investimentos estrangeiros. Olá, Rosiane, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo debater realmente os investimentos estrangeiros no Ceará. O que eu tenho a dizer, assim, o melhor do Ceará realmente são os cearenses, né? O povo acolhedor, o povo trabalhador, um povo criativo, né, muito criativo e com uma capacidade realmente, uma resiliência muito grande. Faz parte da nossa cultura. O Ceará tem grande parte do seu território realmente no semiárido e o cearense aprendeu a conviver com isso aí e, de certa forma, desenvolver sempre saídas criativas para a sobrevivência e alternativas econômicas. Nós estamos vivendo um momento particular, né? Logicamente, vínhamos num ritmo de crescimento bastante interessante em 2019, tivemos uma média de crescimento superior ao resto do país e fomos surpreendidos pela essa pandemia. No entanto, muitas oportunidades de negócio têm sido surgido.
O Ceará hoje está despontando aí como, na área de energia renovável, realmente como um local bastante interessante. Nós temos condições climáticas super positivas e tem atraído muitos investidores estrangeiros. É um segmento realmente que os investimentos são bastante custosos. E nós temos tido um sucesso grande, não vou nem dizer que é um sucesso relativo, um grande sucesso, né, nesse segmento, aí, com várias empresas, tanto na parte de instalação de parques solares e eólicos, também como os fabricantes, né? Temos aqui a empresa Vestas, é uma empresa dinamarquesa que produz nacelles e assim, tem aumentado muito a sua produção em função dos investimentos em parques eólicos que estão se instalando no estado do Ceará. Nós temos também, quer dizer, após a pandemia e notou-se realmente a fragilidade da saúde, né? E nós estamos apostando muito na atração de empresas na área da saúde. Precisamos ter uma certa independência dos fornecedores tradicionais. Foi uma dificuldade muito grande, porque de uma hora para outra, arrumar fornecedor de coisas até bastante simples, né, como os EPIs, e, no entanto, não tinha fornecedor local. Então, nós estamos também trabalhando muito nesse sentido. Temos aí um novo momento com a chegada das águas do Rio São Francisco no Ceará. Isso vai permitir muitos projetos nessa área, na cadeia econômica dos recursos hídricos. E também, como é considerado até pelos investidores, nós temos aí na logística, com o Porto do Pecém, considerada a joia da coroa, também grandes oportunidades, porque o Ceará hoje está conectado ao mundo inteiro e a nossa posição é uma posição bastante favorável, né? O governador costuma se referir ao Ceará como sendo na esquina do Atlântico. Então, isso aí, rapidamente, o que eu gostaria de comentar é como nós estamos hoje, e ao longo do nosso debate a gente vai falar de outras coisas importantes para a atratividade, no caso, governança, educação, segurança jurídica, governo digital e várias outras propostas que nós estamos trabalhando com o governo para tentar atrair investimentos para o Ceará. Márcio, a economia brasileira em 2014 a 2016 teve a pior recessão da sua história. Em 2017, 18 e 19, ela teve uma tímida recuperação, aproximadamente 1% ao ano. Ano passado foi aprovada a reforma da Previdência, no início do ano se previa que a reforma da tributária ia andar, e aí veio uma expectativa maior de crescimento da economia brasileira e mundial, apesar de alguns problemas geopolíticos. Aí nós tivemos, a partir do final do primeiro trimestre, a crise do coronavírus, que mudou todo o cenário da economia brasileira, da economia cearense e da economia mundial. Você, como especialista em investimentos estrangeiros, como você desenha esse cenário para os próximos meses e anos em relação à liquidez internacional, em relação à disponibilidade de investimentos estrangeiros a serem atraídos? Primeiro, agradecer aqui, Lauro, a participação no evento, né? Dar as boas-vindas aqui também para todos aí, dar um alô para a Rosiane também, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Antes, na realidade, de eu entrar nessas questões um pouco mais amplas, né? Eu gostaria aqui primeiro de situar um pouco o que a gente tem feito ali no âmbito da Secretaria Executiva da CAMEX, com relação à questão da governança dos investimentos estrangeiros na nossa área, que eu acho que é interessante. Depois a gente pode ali falar um pouquinho mais sobre essas questões, né? Principalmente as principais reformas, né? Que o governo está tocando ali, principalmente depois do Covid, né? Que esperamos que a pandemia, na realidade, ela acabe o quanto antes, né? Infelizmente, a pandemia realmente ela veio no momento em que o país estava
retomando, né, a economia. Nós já tínhamos aprovado a reforma da Previdência, então a gente já tinha ali galgado alguns caminhos, né? E agora, durante a pandemia, o governo já está aí nas tratativas da reforma tributária, né? Mas, assim, voltando um pouco para o nosso trabalho aqui, não sei se os senhores conhecem, eu, na realidade, sou subsecretário de Investimentos Estrangeiros na Secretaria Executiva da Camex, né? E a Camex em si, ela é um colegiado, né, de ministros, em que o presidente da República é o presidente desse colegiado, e abaixo desse colegiado de alto nível, existem vários colegiados de vice-ministros, tá? E esses colegiados são temáticos. E a subsecretaria de investimentos, da qual eu sou o subsecretário, ela é a secretaria executiva do Comitê Nacional de Investimentos, que é um desses colegiados, né? E a principal atribuição desse colegiado é elaborar políticas públicas, tá, para atração e retenção de investimentos estrangeiros e para a promoção dos investimentos brasileiros no exterior. Além disso, o comitê, na verdade, ele busca, né, uma maior coordenação interna entre os órgãos de governo, tendo em vista que os senhores sabem, né, que o tema investimento muitas vezes é um tema bastante pulverizado, né? Existem vários órgãos de governo que tratam de investimento de alguma forma, tá? E eu acho que é importante aqui comentar com os senhores também que há 2 semanas, se não me engano, na última semana, nós aprovamos no âmbito do colegiado, do CONINV, né, o Plano Nacional de Investimentos, tá? No ano de 2019, nós reestruturamos o Comitê Nacional de Investimentos e nesse ano nós aprovamos o seu novo programa de trabalho, o qual chamamos Plano Nacional de Investimentos. O plano, na realidade, ele é bastante robusto, né? Ele possui 3 pilares. O primeiro pilar, que nós chamamos de governança e transparência, né? Esse pilar, principalmente, ele busca uma maior coordenação, não só no âmbito federal, né, por meio da melhor coordenação entre os ministérios, mas também no âmbito subnacional. E aí eu cito aqui essa nossa vontade, né, de uma maior sinergia e aproximação com os entes federativos. E eu gostaria também de ressaltar, eu acho que é importante ressaltar isso, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, ela participa da rede Pontos Focais do Ombudsman e ela, na verdade, nós temos tido vários contatos com eles nesse sentido. Nesse pilar da governança, então, a gente vai buscar essa maior coordenação, parcerias junto aos estados também, cooperações técnicas, né? Porque nós entendemos que é necessário, sim, né, nós temos umas políticas públicas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, bastante coordenadas, né, dando assim maior previsibilidade e transparência ao investidor estrangeiro que queira investir aqui no Brasil. Então nós temos esse primeiro pilar que é de governança e transparência, nós temos um segundo pilar no plano, que é o pilar de facilitação de investimentos, com inúmeras iniciativas no âmbito do governo federal principalmente, tá, para facilitar os investimentos estrangeiros aqui. Vai desde escolha de países, né, para negociação de acordos previdenciários, né, facilitação de vistos de negócios e por aí vai. E nós temos um terceiro pilar, que eu acho que é um dos principais, se eu não me engano, das ações hoje do governo federal para atrair investimentos estrangeiros, que é a melhoria regulatória. Tá? Então, o pilar de melhoria regulatória, hoje, na verdade, nós dividimos ele em 2. Um desses pilares é uma agenda que está sendo tocada aqui por nós, a subsecretaria, em coordenação com 28 órgãos do governo federal, que na verdade tem algum tipo de responsabilidade na elaboração de normas que impactam os investimentos estrangeiros no país. Tá? A ideia é que a gente elabore uma agenda regulatória para a melhoria do ambiente de investimentos, melhorando o arcabouço regulatório, simplificando esse arcabouço, tá? Muitas vezes desregulamentando algumas coisas em que nós achamos que não há necessidade de regulamentação, no sentido de tornar o ambiente de negócio no Brasil mais atrativo. E também está dentro desse pilar os projetos de lei de interesse do governo, né, e dos membros do colegiado, para que a gente possa ali, em conjunto com o Congresso, fazer com que esses projetos de lei possam avançar. Então nós temos ali esse plano que foi aprovado, que nós achamos que vai ser um dos elementos utilizados pelo governo federal na retomada da economia no pós-Covid. Isso para nós é essencial, né? Apesar de não sabermos ainda quando que a pandemia vai arrefecer,
né? Mas nós entendemos que esse plano é de extrema relevância, porque ele, na verdade, inclui várias ações relevantes, né, para uma melhor reestruturação, não só no âmbito governamental e federal, mas também no âmbito subnacional, e aí eu incluo não só os estados, mas os municípios também. E hoje, além do plano em si, e aí retomando aqui a fala do Lauro, o governo, né, está também em tratativas para aprovar a reforma tributária, que nós consideramos também extremamente relevante, né, depois que nós aprovamos ali a reforma da Previdência. Então, basicamente é isso. Eu me coloco aqui à disposição também para o debate, para outros esclarecimentos que tornam-se necessários. Rosiane, o Estado do Ceará, nos últimos anos, tem adotado uma estratégia que tem um foco muito ligado para a internacionalização. O governador costuma falar da trinca de hubs, para o Márcio entender, é um hub portuário do Porto do Pecém, que hoje o Porto do Pecém é administrado pelo Porto de Roterdã. Nós temos o hub aeroviário do aeroporto Bento Martins, que hoje é administrado pela Fraport alemã, que administra o Porto de Frankfurt. E hoje Fortaleza, se eu não me engano, é a 5ª cidade do mundo em maior número de cabos de comunicações. Então, as informações muitas das informações que você recebe em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Manaus, elas entram no Brasil através de Fortaleza. Então, isso dá um diferencial grande para o estado do Ceará. Agora, Rosiane, além disso, nós temos a única ZPE em operação em todo o Brasil, aqui no estado do Ceará. Rosiane, isso é um conjunto de vantagens competitivas para nós atrairmos investimentos, para nós acelerarmos ainda mais a taxa de crescimento da economia cearense em relação à brasileira. Mas nós temos um problema histórico no estado do Ceará. Nós temos aproximadamente 4,6%, 4,7% da população brasileira e, historicamente, nós temos aproximadamente 2% do PIB brasileiro. Se nós falarmos de exportação, nós temos apenas 1,3%, 1,4% das exportações brasileiras. Rosiane, como casar essas vantagens competitivas com esse nível de dinamismo que precisa ser intensificado para poder mudar o perfil da economia do Ceará e que nós possamos ser mais atrativos para os investimentos estrangeiros? Bom, primeiro eu queria só fazer uma pequena correção no que você disse. Fortaleza é a 2ª cidade mais conectada do mundo, tá? Em termos de cabo de fibra ótica. Nós temos hoje, chegando no Ceará, 14 cabos. E com isso permite realmente um desenvolvimento de data centers e muitas empresas de tecnologia estão sendo atraídas para o Ceará por conta disso aí, por conta da nossa conexão. Agora, isso é um fato, nós temos 50% do PIB, nós somos 50% mais ou menos do PIB per capita brasileiro. Se por um lado é um problema, por outro é uma grande oportunidade, porque a gente tem muito o que crescer. Como eu estava mencionando anteriormente, nós temos um programa de desenvolvimento econômico, nós temos um plano de desenvolvimento econômico que foi baseado nas rotas estratégicas da FIEC, teve uma consultoria que foi contratada ainda na gestão anterior do governador Camilo Santana, a SPI, o Fortaleza 2040, o Ceará 2050, e o nosso plano de desenvolvimento econômico, denominado Ceará Veloz, ele está focando muito em determinados setores prioritários. Essas consultorias todos, os estudos, apontaram algumas coisas que a gente tem potencial de crescimento muito grande, inclusive de atração de investimentos estrangeiros também. Uma delas, eu já mencionei anteriormente, é a questão das energias renováveis. O Ceará foi o primeiro estado, acho que é o único do Brasil, que tem um Atlas hídrico
você tem um mapeamento de todas as fontes de ventos no Ceará e onde tem a melhor isolação para o desenvolvimento dos parques. Então, isso aí é um diferencial muito grande que tem atraído a atenção dos investidores. A gente tem que pensar hoje num novo momento. Conforme estava comentando, o governo federal está implantando algumas reformas, está tentando passar algumas reformas. A gente sabe da complexidade do nosso país, da questão de avançar em determinadas leis, mas isso a gente tem que realmente melhorar o ambiente regulatório de uma maneira geral. Inclusive, nesse momento, há uma discussão em relação à regulação das energias offshore, da eólica offshore, que o Ceará é destaque no Brasil de uma forma assim, absurda, porque nós temos ventos constantes, não temos problema de temporal, não tem problema, o vento é constante o ano inteiro e ainda temos uma lâmina d'água rasa. Então, há uma oportunidade muito grande, mas se a gente não conseguir, porque ainda não há uma legislação, se a gente não conseguir correr com essa legislação, aqui no Brasil, os investidores estão aí ávidos por investimento nessa área, eles vão buscar outros locais. Isso realmente é uma dificuldade, porque nós temos uma legislação muito complexa. Às vezes é difícil explicar, por exemplo, explicar para um investidor estrangeiro, seja ele de onde for, sobre aspectos da legislação trabalhista, sobre os marcos regulatórios, sobre a tributação. Vamos ver aí como é que vai ficar essa reforma tributária, porque também vai mudar uma das ferramentas que a gente tem hoje, né, os estados brasileiros têm, que são os incentivos fiscais. Então, dependendo aí de como é que essa reforma, tudo que a gente vinha pensando já nos últimos anos, em termos de incentivos fiscais, vai ter que ser repensado. E nós já estamos trabalhando nesse sentido, pensando realmente esse novo momento que vai vir depois da reforma tributária. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos, com o nosso potencial, que tem mais probabilidade de ter um retorno mais curto. O Porto do Pecém está aí, você comentou a parceria que existe com o Porto de Roterdã, isso aí tem ajudado a trazer a experiência que eles têm, porque o Porto de Roterdã opera também o Porto nos Emirados, acho que nos Emirados, se eu não estou enganada. Então, eles têm muito que trazer de experiência de outros locais onde eles operam. É importante a gente desenvolver a área industrial, porque o Porto, hoje, a CIP, a Companhia Industrial Portuária do Pecém, não é só um porto, né? Ela tem toda a questão da desenvolvimento da área industrial. E as coisas estão acontecendo, né? Quer dizer, a Transnordestina tem andado, aqui nesse novo governo, o ministro tem realmente trabalhado bastante, tem feito muitas entregas, então é uma nova oportunidade também, porque a Transnordestina pode aumentar pode não, né? Certamente aumentará a movimentação no porto, e tudo isso aí facilitando o escoamento da produção, e tudo isso aí é o que os investidores querem. Mas eu acho que é importante também citar que para os investidores o ambiente, quer dizer, a segurança jurídica em todos os sentidos e a agilidade das respostas. Muitas vezes o que a gente ouve desses investidores é essa coisa, né, no setor público, que fala com um, fala com o outro. A estrutura que foi proposta no nosso plano também já prevê um lugar de entrada do investidor, de forma que a gente possa atender todas essas demandas. A gente está vendo aí o processo de digitalização do Estado. A JUSEP já está praticamente, eu acho que diria 100% digitalizada. Eu estava ainda há pouco numa reunião do COEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e uma das afirmações que o Carlos Alberto, presidente, fez é de que vai entregar também a CEMASSE 100% digitalizado. Então, essas coisas são muito importantes, porque, às vezes, esses investimentos não evoluem mais rápido
porque há muita demora desses licenciamentos. Então, quer dizer, com tudo isso que está acontecendo, além do que, né, que eu acho que é importante a gente falar da questão da educação no Ceará, porque também, para você atrair investimento, você tem que ter uma mão de obra qualificada. O Ceará tem investido muito em educação, isso é uma política de continuidade que tem dado certo. Sei lá, para nós, né, cearenses, realmente você ter nas 100 melhores escolas básicas do país, você tem 82 escolas do estado, isso aí realmente é uma coisa fantástica. Eu acho que a gente não pode descansar de repetir. O ensino médio também tem avançado muito na melhoria. Nós temos vários centros de ensino tecnológico, universidade, a educação avançando muito no interior do estado. É uma política exitosa e tudo isso facilita, porque é essencial para você ter o interesse dos investidores, é que você tenha pessoas para poder trabalhar, porque o desenvolvimento se faz com gente, e com gente qualificada. Então, assim, gostaria de frisar, né, sei que essa nossa conversa aqui vai ser vista por muitas pessoas aí mundo afora, e gostaria de dizer para eles que venham, que no Ceará as coisas estão acontecendo rápidas, nós temos pessoas com qualificação, o governo está trabalhando muito nesse sentido, de forma que a gente entende que nós precisamos do capital, inclusive do capital estrangeiro, nós temos que tratar bem esses investimentos, porque temos pouca poupança e precisamos dessa parceria do capital estrangeiro para poder avançar no nosso desenvolvimento. Excelente, Rosiane. Volto já com você falando desses incentivos todos para a empresa, além dos incentivos fiscais. Márcio, quando nós falamos de investimento estrangeiro, e vocês trabalham na Camex com todo esse portfólio de ações e regulações, nós estamos num cenário que é praticamente inédito. Nós temos muita liquidez no mercado internacional, e as taxas de juros do mundo todo estão quase mínimas, em muitos países negativas, não é só da pandemia, já está isso desde os últimos semestres, tá? Em alguns países desenvolvidos. Esse cenário ele ajuda muito você a atrair investimento estrangeiro, porque muitos fundos passam a não ter mais aquela alternativa de remunerar os seus cotistas com a taxa de juros. Como você desenha esse cenário para a economia brasileira e cearense diante de uma taxa de juros mínima ou negativa na maior parte dos países? Primeiro, antes de eu responder sua pergunta, eu acho que eu gostaria de até parabenizar aqui a secretária Rosiane. Ela disse com relação à iniciativa do governo do Ceará, com relação a essa questão de dar maior agilidade, né, nas respostas ao investidor estrangeiro. Tá? Então, para nós, isso hoje no governo federal é de extrema relevância. Eu concordo com ela que você dá previsibilidade e facilitar um canal para o investidor é de extrema relevância, né? Ainda mais num sistema regulatório como o brasileiro, tão complexo, com diversos órgãos. Né? Então, acho que isso é extremamente relevante. E eu, na verdade, pontuaria também que dentro do governo federal, nós aqui da Camex, nós temos um canal que chama-se Ombudsman de Investimentos Diretos. Tá? E esse canal está dentro aqui da Secretaria Executiva da Camex, mais especificamente dentro da minha subsecretaria. E o que a gente faz é, na verdade, facilitar um pouco o acesso do investidor estrangeiro aos canais burocráticos do governo. Então, ali você tem, no Ombudsman, nós respondemos desde demandas, dúvidas na legislação por parte do investidor estrangeiro, mas também nós resolvemos questionamentos, casos concretos que o investidor estrangeiro venha a ter ou tenha dentro de algum órgão federal de governo. Tá? E agora nós estamos iniciando uma segunda etapa da implementação do Ombudsman, que é justamente essa cooperação no âmbito subnacional. Porque nós sabemos que quem investe no país, onde que se investe no país são nos estados, né? O governo federal, ninguém investe no governo federal, investe nos estados. Então, daí a importância, né, dessa cooperação também do Ombudsman aqui, da Camex, né, com relação à Secretaria de Desenvolvimento ou de Indústria dos estados. Tá? E a gente já iniciou isso, como eu disse na minha primeira fala, a gente já tem, inclusive,
um canal aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Isso, para mim, é extremamente relevante. Quando se trata de investidor estrangeiro e dada a complexidade normativa hoje que nós temos no Brasil, você facilitando o canal e facilitando até as respostas por parte desse investidor, você cria um ambiente muito mais favorável para ele. Então, isso para nós assim, é de extrema relevância. Eu gostaria de parabenizar ali a secretária Rosiane. Com relação à questão da liquidez, eu acho que as coisas vão se somar depois que passar essa tempestade, viu, Lá? Porque é o seguinte, hoje o Brasil sempre foi bastante atrativo para investimentos estrangeiros, né? Se vocês se recordam, se a gente vê no passado, apesar de todos os problemas que nós tivemos econômicos ao longo dos anos, devido até à imensidão do Brasil, né, em termos geográficos, né, e as inúmeras oportunidades que nós temos aqui internamente, o Brasil sempre foi um país objeto de foco dos maiores investidores estrangeiros. E aí eu somo isso a duas outras coisas, por isso que eu sou bastante otimista daqui para frente. Eu, na verdade, somo não só, então, esse imenso mercado que nós temos à disposição do investidor estrangeiro, a todas essas reformas estruturantes que hoje o governo federal e os governos estaduais, como a própria secretária citou aí, vem se esforçando para fazer, que não é uma coisa fácil, né? Você não muda uma estrutura que já vem de anos de um dia para a noite, mas você dando esse sinal para o investidor estrangeiro, você tentando mudar essa estrutura complexa que nós temos aqui, da legislação principalmente, né? E somado a isso, as inúmeras oportunidades, né, lançadas ali, por exemplo, eu posso falar ali do próprio Ministério da Economia, das concessões, né, que estão sendo lançadas, dessas iniciativas de privatizações. Então, somado a tudo isso, eu acho que hoje, quando a pandemia der uma arrefecida, principalmente no próximo ano, eu acho que o Brasil vai surpreender o mundo em termos de quantidade de investimento que nós vamos atrair. Se eu não me engano, em termos de números, em 2019 ou 2018, o Brasil ficou em quarto ou quinto colocado em termos de atração de investimentos estrangeiros, né? Na realidade, a gente atraiu aproximadamente 60 a 70 bilhões de dólares em termos de IED, investimento estrangeiro direto. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar no nosso radar. Com relação às oportunidades também, isso é importante salientar, Laura, que nós aqui dentro do governo federal e na Secretaria Executiva da Camex, nós temos contatos com diversos fundos importantes, né? Então, por exemplo, nós tivemos há um mês atrás contatos com aquele fundo Mubadala, né? Que é um fundo de quase $1 trilhão de orçamento, né? Com disponibilidade e vontade para investir no Brasil, né? O foco, principalmente, desse tipo de fundo é justamente investir em infraestrutura, né? Na parte de energia, na parte também das concessões, né? Que inclui energia. E ali eu acho que se soma, inclusive, a que a própria secretária Rosiane disse ali na fala dela, né? Dessa grande imensidão hoje que é o Ceará em termos de iniciativas, né? Para o parque energéticos, né? Essa questão da energia eólica, né? A gente chegou também a atender aqui uma empresa que estava investindo no estado do Ceará, tá? Eles estavam implementando painéis solares, né? Aqueles bifaciais. Então, nós vemos assim, uma capacidade enorme, uma vontade por parte do investidor estrangeiro de investir no Brasil. Tá? E aí eu somo a isso, vocês imaginam, então, depois que nós fizemos todas essas reformas estruturantes, né? Como que será daqui para frente depois que a pandemia passar? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu sou bastante otimista com o que nós temos daqui para frente. Claro que, igual a secretária falou também, eu concordo plenamente com ela, nós temos que trabalhar, fazer nosso dever de casa, para deixar o país pronto para começar a receber esses investimentos a partir do ano que vem. Tá? Então, essa é a minha, gostaria de fazer essa consideração. Rosiane, na sua participação anterior, eu achei fundamental quando você fala da educação. Por quê? Porque antigamente se achava que para atrair investimento você dava incentivo fiscal e estava tudo resolvido e o investidor vinha para o Ceará ou para qualquer outro território. Hoje, ele precisa saber qual é o nível de qualificação do capital humano que vai trabalhar na fábrica dele, ele precisa saber
se existe parque tecnológico, que nós temos que ter uma maior aproximação com a academia, tá? Tanto a academia tem que estar dentro do setor produtivo, como o setor produtivo tem que ir também para dentro da academia, e essa aproximação também começa a acontecer aqui no estado do Ceará. Nós temos, para você ter uma ideia, Márcio, o estado do Ceará é todo ligado tem um leão de fibra ótica, de internet em todos os municípios do estado do Ceará. Nós temos o Eixão das Águas, que vai distribuir essa água que está vindo do São Francisco. E aí nós temos uma série de incentivos que eu chamaria, Rosiane, de econômicos, que fazem brilhar aos olhos do investidor estrangeiro, às vezes mais do que um incentivo fiscal, porque é isso que vai dar sustentabilidade para o negócio dele a longo prazo. Com base nisso, como a Secretaria vem trabalhando para articular todas as áreas do governo, a área pública, privada, para que esses incentivos econômicos tenham uma maior divulgação com esse público-alvo de investidores. Sempre que nós estamos tendo contato com os investidores estrangeiros, a gente procura demonstrar exatamente esse nosso diferencial. Por isso, dizer tanto educação, porque é a primeira pergunta que eles fazem. Se eu precisar qualificar mão de obra, tem essa articulação que está sempre, quer dizer, que o governo do Estado, através da sua Secretaria da Educação, tem sempre uma boa articulação na implantação, inclusive, de cursos, né? Não só a Secretaria de Educação do Estado, mas também os próprios institutos federais de educação. Já visto o caso lá do PECEM, né? O IFCE, lá do PECEM, que sempre o pessoal da ZPE, quando a gente às vezes vai visitá-los para fazer o benchmark, mostrar como é que o investimento estrangeiro é tratado aqui no Brasil, logicamente a CSP é sempre uma referência. E eles sempre fazem questão de sinalizar exatamente isso aí. Aí a gente precisa de uma determinada qualificação. Há essa articulação, há uma rapidez em contratar implantar esses cursos, porque é como você está falando, essa coisa de mão de obra barata, isso aí é a economia talvez do século XX, não mais do século XXI. A economia do século XXI, a gente precisa de muita qualificação, né? E esses investimentos estrangeiros, eles sempre estão atuando numa faixa de, vamos dizer assim, de produção que não é qualquer mão de obra que pode operar. Está vendo, claro, né, que há também uma substituição muito grande, apesar de ser uma mão de obra mais qualificada, com maior remuneração, muitas vezes esses investimentos não têm aquele volume de contratação de gente, né? Tanto que é uma coisa que muitas vezes é colocada, que um parque de energia eólica contrata muita gente durante a implantação, durante a construção, mas depois na operação eles são muito automatizados. E essa é a tendência. Realmente nós não podemos, né, recusar a evolução do trabalho, a evolução da tecnologia, e mais o que se busca é empreendimentos que possam também usar de uma maneira mais racional a mão de obra disponível, sabendo que nós temos que estar sempre inovando, né, Laura? Inovação é a palavra da vez. Aquele emprego, realmente, aquela fábrica do século XIX, do século XX, que não exigia qualificação de mão de obra, isso aí não mais, até mesmo porque esse tipo de indústria, hoje ela ainda existe, ainda sobrevive, mas nos países mais pobres da Ásia, já indo talvez um pouco alguma coisa para a África. E aqui nós já temos um nível de evolução que diz respeito, inclusive, à legislação trabalhista. E se você for comparar nossa legislação trabalhista, se você for comparar com alguns países da Ásia, né, realmente a nossa mão de obra, mesmo a pouco qualificada, ela acaba sendo mais cara do que se você for ver em países como Vietnã ou Bangladesh,
que concorrem com a nossa indústria tradicional nos setores de confecção e calçado, né? Então, nesses países, esses segmentos cresceram muito porque, como são indústrias intensivas de mão de obra, e a mão de obra aqui no Brasil é mais cara nesse sentido, lógico, né? Nós temos uma baixa remuneração, mas por conta de todas as obrigações que se tem em cima do salário, acaba ficando cara se você comparar com países que têm esse tipo de produção. Então, hoje, praticamente, nós não temos mais muita competitividade nesses segmentos com esses países da Ásia. Então, quer dizer, as indústrias aqui, nós temos uma forte indústria calçadista aqui, moderna, mas eles estão apostando muito, realmente, em inovação. Tem as indústrias de calçados que têm conseguido se sobressair aqui no Ceará, além de fortemente incentivadas, isso também tem que se dizer que elas são fortemente incentivadas, elas também têm buscado muita inovação. Então, assim, eu acho hoje muito difícil você atrair empresas para esse segmento. Então, nós temos que buscar e qualificar as pessoas para uma indústria mais moderna, uma indústria mais de maior tecnologia. Ainda considerando as condições que a gente tem. É claro que, né, o governo federal tem trabalhado em algumas reformas na legislação trabalhista. Isso sempre gera muita discussão, porque as pessoas, sempre as mudanças, né, são, muitas vezes, as pessoas se sentem ameaçadas, né? Então tem sempre aquela questão dos direitos, mas a gente tem que procurar, mesmo nessa área, que é uma área muito sensível, ver o que está acontecendo nos outros mundos, nos outros países, porque nós não estamos isolados. Nós estamos muito realmente, hoje o mundo é global, o Ceará é global, e nós estamos concorrendo com o mundo inteiro. Então, nós temos que, baseado nisso, nós temos que procurar exatamente os segmentos onde a gente tenha mais oportunidade de ter sucesso. Márcio, o estado do Ceará tem algumas cadeias tradicionais, como confecções, têxtil, castanha, pesca. Hoje o turismo é muito forte, metal mecânico, e temos algumas cadeias novas, que a Rosiane já falou, algumas como de energia renovável, como de economia do mar, como de economia da saúde. Mas quando nós pensamos em investimento estrangeiro, tem várias formas desse investimento estrangeiro chegar nas empresas brasileiras, chegar no setor produtivo. Na sua ótica, como é que você vê esse investimento estrangeiro chegando? Ele vem na sua forma, como investidor no novo negócio? Ele vem em joint venture? Ele vem para se associar ao capital local? Ele vem para fazer aquisições? Qual é a sua percepção dessa forma, desse investimento estrangeiro chegar aqui nas empresas, no setor produtivo cearense? Na realidade, eu acho que todas as formas que você citou, elas acontecem, tá? Acho que é importante notar também, quando a gente fala de investimento estrangeiro hoje em dia, eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar que uma coisa que o investidor está procurando hoje em dia são investimentos qualificados, tá? O que eu diria como investimentos qualificados? Hoje o Brasil ele está no sentido e lutando para aderir ao CDE, né? Quando a gente fala de OCDE, uma das questões que vem à tona ali nas linhas de trabalho aqui que a gente vem notando é essa questão da conduta empresarial responsável, né? Então, quando o investidor ele vai investir no país, ou quando o investidor ele quer investir no estado, no caso do Ceará, o investidor ele sempre procura, hoje em dia, o estrangeiro, no caso, tá? Investimento e investir em empresas, né, que lidam com essa questão de maneira bastante transparente, né? Então, hoje a questão da integridade, do compliance, isso está sendo levado muito em conta hoje por parte do investidor estrangeiro. Tá? Então, eu acho que é importante ressaltar isso, porque nós hoje, na Secretaria Executiva da Camex,
temos ali uma área que trata justamente como um ponto de contato nacional para o CDE. E ali a gente lida com essa questão da responsabilidade social corporativa, né, que envolve essa questão de SE, que é a conduta empresarial responsável. Então, hoje, independentemente da forma, Lauro, em que investimento ele é feito aqui no país, uma coisa que o investidor estrangeiro procura é justamente investir em empresas sustentáveis, empresas que seguem essa questão da integridade. Hoje em dia está muito em voga isso. Então, acho que isso é importante. Eu tenho certeza que a secretária ela deve já ter ido nas negociações, né, para atrair investimentos. Isso vira e mexe, volta ali a voga, né, nesses debates, vamos dizer assim, para a atração de investimentos estrangeiros. Então, eu gostaria de ressaltar essa importância, né, da questão da integridade e da conduta empresarial quando se trata de atração de investimentos estrangeiros. Tá? O investidor ele quer, na verdade, investir não só numa empresa rentável, que é importante, sim, buscar o lucro, mas ele quer investir numa empresa que tenha integridade, que tenha compliance, que segue as regras, entendeu? E isso eu acho que é importante ressaltar. E eu concordo plenamente também com a secretária, eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, com relação à questão das reformas estruturantes, né? É difícil, né? Porque muitas vezes você está ali numa reforma trabalhista, né? Retirando algum tipo de direito que vem anos ali, né? Por parte do trabalhador, né? Mas muitas vezes o que a gente precisa ver é que o Brasil tem que ser comparado não como uma ilha, né? A gente precisa saber que tem outros países que estão concorrendo conosco, né? E para que a gente possa atrair investimento, né? E, na verdade, gerar mais empregos no país, a gente precisa realmente abrir os olhos e caminhar nesse sentido, né? Tentar fazer com que o ambiente ele fique mais favorável para a atração dos investimentos, né? Que fique um ambiente mais propício. Ora, o que é tornar um ambiente mais propício? Você está em linha com o que os outros países estão fazendo, né? Principalmente esses países que recebem, que atraem mais investimentos. Investimento estrangeiro é uma concorrência, né? O cara que tem investimento e tem dinheiro para investir, ele pode escolher ali inúmeros países, como eu sempre digo, né? O cara está ali vamos supor, o fundo Mubadala, o cara tem 1 trilhão para investir. Ele vai escolher o país que ele acha que ele vai ter ali melhor tratamento, ele vai ter um ambiente mais favorável, ele vai ter previsibilidade, transparência. Então, tudo isso é óbvio que ele leva em conta. Ele leva em conta, é claro, também, como eu disse aqui, a gente não pode deixar de notar isso, o grande mercado que é o Brasil, o mercado consumidor enorme, né? Se você for pensar aqui em termos de extensão geográfica, o Brasil hoje é o 3º ou 4º país, né, do mundo. O Brasil é um continente, vamos dizer assim. Então isso também atrai muito. Mas aí, novamente, eu volto naquela questão. Se a gente souber alinhar isso com todas essas reformas estruturantes, o que a gente está tentando ali aprovar, eu acho que sim, a gente vai ter uma surpresa grata, não só no âmbito federal, mas nos estados, e especialmente, por exemplo, no estado do Ceará. Eu acho que a gente vai ter ali uma grata satisfação, né, de atrair muito mais investimentos e gerar muito mais empregos. Só para completar, Márcio, também, além desses atrativos que a Rosiane falou e que eu falei, o estado do Ceará, em termos comparativos, tem uma gestão fiscal muito mais responsável do que a maior parte dos estados, tá? O Ceará e o Espírito Santo possuem um grade maior da sua gestão fiscal e investe 15% da sua receita líquida em investimentos. Só mencionando isso aí, nessa questão da responsabilidade fiscal, que também é uma política de continuidade que tem dado muito certo no Ceará. Que vem desde o final da década de 80, tá? Exatamente. Então, quer dizer, não é uma coisa recente, já está de uma certa forma entranhado na nossa cultura, né? Então, o Ceará Global 2020 gostaria de agradecer a brilhante participação da Rosiane e do Márcio, e não mais do que 1 minuto para cada um para fazer as considerações finais nesses 50 minutos de debate que passaram muito rápido devido à qualidade da intervenção de vocês. Rosiane. Eu queria dizer para o mundo, né, que o Ceará é global e nós estamos aqui exatamente para tentar acelerar o nosso crescimento. A gente sabe que tem muito a que avançar, o Ceará ainda em relação ao resto do país ainda é muito mais pobre, mas nós temos um objetivo realmente, uma das metas são colocadas muito clara na nossa secretaria, é exatamente essa, que nós temos que aumentar
o PIB do estado do Ceará e trazer oportunidades para essa população. O Ceará tem investido muito na educação, como eu fiz questão de frisar aqui, mas nós temos que manter os talentos no Ceará, porque muitas vezes a gente forma as pessoas, a gente é exportador de mão de obra para outros estados e outros países. Eu fico muito triste quando eu vejo gente que se formou aqui no Ceará, que se qualificou aqui no Ceará e que não fica aqui. O Ceará é um dos estados que mais aprova gente, eu acho que isso aí também é uma informação importante, no ITA, né? Mas muitas vezes eles... Não só que mais, 1/3 dos aprovados no ITA e no IME são cearenses. Pois é, mas infelizmente eles muitas vezes não encontram oportunidade para retornar ao Ceará. Nós estamos trabalhando exatamente para que essas pessoas, os nossos talentos, eu comecei dizendo que o melhor do Ceará são os cearenses. Então, trabalhando para que essas pessoas desenvolvam o seu potencial e permaneçam aqui no Ceará, fazendo a riqueza do nosso estado. Agradeço realmente essa oportunidade, agradeço você, ao Márcio, ao Ceará Global, e é um prazer enorme de estar aqui, até mesmo porque já acompanho o Ceará Global há alguns anos. E realmente vejo o esforço do pessoal para tornar esse evento assim, um evento de promoção muito importante para o estado do Ceará. Obrigada. Obrigado, Rosiane. Márcio, suas considerações finais. Não, aqui, Lauro, só agradecer aqui você, Rosiane, eu acho que o debate foi excelente, sabe? Dizer que para quem está assistindo aqui, que nós aqui do governo federal, especificamente aqui na Secretaria Executiva da Camex, temos uma agenda assim, e ela está sendo tocada, né? É importante passar isso para o investidor estrangeiro. Temos também cooperações que estamos iniciando no âmbito dos estados, e o estado do Ceará é uma das prioridades também nosso. Então, assim, eu acho que é importante ressaltar isso, que o investidor estrangeiro que foi investir no Brasil e foi investir especificamente no estado do Ceará, ele com certeza ele não vai se arrepender, porque aqui ele vai ter um ambiente com maior previsibilidade, transparência, tá? Para que ele possa investir, obtendo os lucros, né, e gerando mais empregos também para ele, o estado do Ceará. É só isso que eu gostaria de ressaltar. Muito obrigado. Diante de tudo que foi exposto, nós estamos vendo que existem fundos internacionais para serem atraídos para o Brasil e para o Ceará, e que, de uma forma muito clara, a Rosiane colocou, nós colocamos, o estado do Ceará, com a iniciativa do poder público, do poder privado, da academia, tem se preparado para receber esses investimentos. Com isso, nós encerramos o nosso debate, agradecemos a participação de todos, a audiência, e o Ceará está de braços abertos para os investimentos estrangeiros.